Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Figurando. Eu sou o Bruno Schito e você está no Figurando, o canal do blog do Schito de pintura de figura em impressão 3D. E hoje a gente vai vir com o capítulo 14 do Zero ao Top, esse curso que eu estou te ensinando a se tornar um mestre das pinturas de miniatura. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de primer, porque a gente vai começar aplicando o primer na nossa figura, na nossa Joana d'Arc. E como a gente está vindo numa série falando sobre temas aerografia, eu preciso colocar aqui um capítulo a respeito de primer. Então, antes de começar, você já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do Figurando, segue o Figurando, segue o blog do Schito também. Vou soltar uma vinheta e eu vou vir começar a aula de hoje. Fica por aí! Sejam todos muito bem-vindos, esse aqui é o nosso Zero ao Top de número 14. Vamos falar um pouco a respeito de primer. Dando sequência aqui à nossa série da série, com que a gente está falando de aerografia, né? O que usar no aerógrafo. E agora a gente começa usando aerógrafo, a gente começa a aplicar nas figuras o primer. Então é importante que a gente entenda um pouco o que é o primer antes da gente ir lá pulsar ele. E o que é o primer? Você já ouviu falar a respeito, já deve ter aplicado algum primer, né? O que é o primer? O primer, ele vem, né, da palavra primeiro, né, tem essa associação, né, que é o que você inicia a preparação, né? A preparação, né, que também tem um radical que deriva do fazer primeiro, né? O que vem primeiro, preparação. E o primer, ele é basicamente uma tinta. Então vamos relembrar a receita da tinta. O que uma tinta tem? A tinta tem o veículo, ela tem o pigmento e ela tem seu solvente. O primer, ele é basicamente isso. Mas ele tem os seus aditivos. Lembra que eu falei que as tintas podiam ter aditivos? E são os aditivos que transformam a sua tinta em um primer. O que transforma a tinta num primer são suas cores, a sua pigmentação, eu vou explicar isso direitinho, e também a soma de dois fatores. O primeiro fator, o primeiro aditivo que se coloca no primer chama-se promotor de aderência. Promotor de aderência. Esse nome é bonito, né? Porque este nome é absolutamente explicativo, né? Promotor de aderência, ele promove a aderência à tinta. Tá? Então, geralmente, você vai usar um primer, por exemplo, um primer acrílico. O veículo do primer acrílico é exatamente o mesmo acrílico da sua tinta. Mas por que o primer é um primer e a tinta não é um primer? Porque o primer possui promotor de aderência. É uma cola, tá? Pensa isso na sua cabeça. É uma substância, é um componente que você acrescenta a tinta fica grudenta, ela adere nos lugares. É uma cola dentro de um líquido. Faz com que o primer vá ter mecanismos de aderência que vão além dos mecanismos de aderência que as tintas normalmente têm. Geralmente retração, criação de filme, né? O primer ainda tem a cola, então ele vai ter um componente dentro do primer que reage quimicamente com as superfícies e cria essa aderência química como uma cola mesmo, tá? Pensa como uma cola que vai funcionar bem, tá? Isso torna o primer absolutamente importante, porque faz com que o primer tenha uma aderência a tipos de superfícies diferentes. O mesmo primer consegue aderir na resina, que é o mais comum, né? Mas também adere lá no filamento, no PLA, no ABS, vai aderir também em metais, tem alguma aderência em madeira, porque ele tem a cola, ele tem o promotor de aderência, né? O segundo fator que transforma a tinta num primer é a carga. É como se fosse uma pasta fosqueante, ainda um pouco mais grossa, tá? Porque o primer, ele precisa gerar uma superfície
levemente áspera. Levemente áspera, tá? Não pode ser muito áspera, porque isso vai interferir no acabamento final, tá? Mas o primer não pode ser liso, tá? Por quê? Porque as próximas tintas que vão aderir ao primer, essas sim vão aderir única e exclusivamente pelos mecanismos de aderência conhecidos pelas tintas. E o principal mecanismo de aderência, o método que a maioria das tintas, e muito provavelmente todas as tintas que você utiliza no seu hobby, vão aderir desta forma, chama-se tração. Tração devido à perda de volume. Vamos pegar um vidro de tinta. Você imagina que o vidro de tinta, ele é aquela combinação que eu ensinei para vocês, né? Uma parte é pigmento, uma parte é veículo, outra parte é solvente. Ela está dividida em 3 partes. Quando você aplica a tinta à superfície, a tendência é que o solvente e o diluente evaporem. Esse é o mecanismo de funcionamento da tinta, né? Ao evaporar, se essa tinta evaporar, você repara que ela vai perder boa parte do seu volume. Ela perde volume. É isso que acontece na superfície da sua figura, da superfície da sua peça. Conforme ela vai perdendo o seu diluente vai evaporando, o seu solvente vai evaporando, além dela criar o filme, né, além das moléculas do veículo se encontrarem e voltarem a fazer a ligação, ela vai perdendo volume, e com isso ela vai retraindo sobre a peça, ela vai, né, no nível microscópico, tá? Não é uma mãozinha assim, é mãozinhas microscópicas. A tinta vai retraindo e agarrando na superfície. Só que para isso dar certo, você precisa ter aonde a tinta agarrar. E é aí que entra a carga do primer. O primer gera a aspereza, os picos e vales na tinta necessários para que essa tinta, ao aderir ao primer, né, tenha onde agarrar. Ela vai retrair, ela vai agarrar na superfície do primer e, por tração, ela vai ficar aderida sobre a superfície da peça, tá? E é por isso também que ela precisa ter um promotor de aderência, porque essa tração faz força, tá? Existem tintas que são fortes demais para alguns tipos de primer, e você consegue ver o efeito do derrapamento, a tinta retraindo e arrancando o primer do lugar. Então, o primer, ele tem uma aspereza controlada. E isso pode ser vital, pode ser total influência para os tipos de tinta que você vai colocar depois do primer, né? O primer, ele universaliza as coisas, mas existem primers e tintas que não são compatíveis. Geralmente, espera-se que o primer ele seja mais forte, né, ou resistente, no mínimo igual às tintas que vão vir depois. Se você usar, por exemplo, esses primers à base d'água, Tom Colors, Talento, né? O Vallejo não, porque o Vallejo é poliuretano, o Vallejo não é acrílico. Mas se você usar um primer acrílico e você colocar uma tinta muito forte em cima deles, no caso um poliéster, ou mais forte ainda, um PU bicomponente, este primer não aguenta, este primer derrapa. Então você precisa ter um certo cuidado e algum controle sobre qual o primer que você está utilizando, né? Os primers têm que ser compatíveis às suas tintas, ou praticar sempre um primer o mais forte possível, né, para aguentar certos tipos de desaforo e certos tipos de solvente que você pode querer usar lá na frente, né? Como o caso, por exemplo, esses primers acrílicos à base d'água, eles tornam a pintura um tanto quanto incompatível com o uso de tintas óleos, por exemplo, porque as tintas à base d'água não têm uma boa resistência à água rasa. Você precisa ter certos cuidados. Eu que gosto de usar muita tinta automotiva, muito óleo, adoro pintar figura com óleo, eu às vezes preciso evitar primer à base d'água. Eles são bons,
eles não são ruins, não, eles são bons, mas você tem que tomar cuidado com coisas muito fortes que você pode colocar sobre eles. Então, um primer tem o promotor de aderência, a cola, o primer tem a carga, a aderência da superfície, e tem a questão importante que eu já disse aqui, que é a questão da cor. Primer tem cor, existe cor de primer, e o primer é cinza. Primer é cinza. A cor do primer é cinza. Eu vou fazer neste curso aqui, em algum momento, eu não sei exatamente em qual aula, darei parte do meu curso de teoria das cores aqui para os figureiros, né? Existe uma aula grande lá para os padrinhos, ela está separada lá para os padrinhos, ela está dentro do workshop de aerografia também. Tá? Não vou trazer ela inteira aqui para o YouTube, mas eu vou explicar para vocês sim. E se vocês assistem a aula de teoria das cores do Chiquito e entendem um conceito que eu vou passar para vocês, vocês vão entender a questão de que o primer é cinza, porque o cinza é a única cor que existe que é neutra. Você pode procurar. É a única cor que você acha com este sobrenome. Cinza neutro. Neutral gray, não existe neutral white, neutral red, não existe. O único neutro é o cinza. O cinza é a cor neutra. O cinza é a central da matriz, é o centro da esfera das cores. Porque suas cores não se comportam como círculos, suas cores se comportam como uma esfera, mas não é o tema da aula de hoje. Ah, mas Chiquito, a gente não pode usar outras cores de primer? Pode, e neste curso a gente vai usar, por exemplo, questões azimutais e zenitais, tá? Zenitais com Z, por favor, tá? Que é a questão de você adequar luz e sombra, né? Fazer o que a galera chama de pré-light ou pré-luz da figura. Mas, se você for uma pessoa esperta, principalmente depois de assistir a teoria das cores do Chiquito, você vai ver que você trabalhar o preto e o branco na figura ali na hora do primer, como a gente vai trabalhar nesse curso ainda, na verdade você está trabalhando com cinzas. Tá? Você está dentro ali da escala de cinzas. Você ainda está tratando disso daí como o primer é cinza, só que você está dando uma camadinha a mais e a gente vai dar essa camadinha a mais mesmo. Agora, o que é errado conceitualmente são os primers coloridos. Primer tom de pele, né? Vermelho, primer verde. Tem primer hoje da cor que você quiser. Tecnicamente, eles não são primers. Tá? O primer colorido, pela essência, não é primer. Ele é tinta, é uma pintura. Pode ser um recurso interessante. Não estou mandando apedrejar quem faz, tá? Pode ser um recurso interessante, por exemplo, para você pular etapas. Né? No plástico modelismo existe muito disso hoje. Você já tem um primer que é a primeira cor do kit. Né? Aí o cara tá pulando etapas. Eu sou contra. Eu acho que não deve ser tratada desse jeito. A pintura não deve ter atalhos. Porque tem a questão do acabamento. E eu te falei que o primer ele não possui textura de acabamento final. Né? O primer ele tem uma textura própria. Né? Primer é cinza, tá? Você pode usar primer preto, você pode usar branco. Nós vamos usar primer preto, nós vamos usar primer branco nesse curso aqui. Preto e branco são cinzas, primer é cinza, porque o cinza é o neutro, tá? Saiba que branco não é neutro, tá? O preto não é, o branco também não é neutro. Lá no curso de aerografia, a gente faz um exercício e a gente cruza as matizes e os cinzas, né? A gente faz uma escala de ancoragem. Nesse exercício a pessoa descobre na prática que branco não é neutro, né? O neutro é o cinza. Com esses três elementos, então, que formam um primer, além do solvente, né, e do veículo, você tem a cor adequada, promotor de aderência e carga, textura, né? Essas três coisas reunidas dentro de um potinho, a solução disso daqui é universalizar a superfície em questão. É preparar a superfície para as eventuais cores que você vai aplicar. Né? É você criar
o ambiente ideal para suas cores, né? Em termos de ancoragem, que é esse conceito de como as cores anteriores influenciam as cores posteriores. Então você acerta a ancoragem, você acerta a aderência, porque você pode ter multimídias numa mesma peça, né? E você também acerta a questão da textura, porque ao ter multimídias, você também vai ter multitexturas, multiaderências, multitexturas. Multimídia é você ter na mesma peça resina, PLA, metal, né? Você vai fazer miniatura, ainda existe muita miniatura de chumbo, muita miniatura de metal branco, miniatura de Zamac, de alumínio, né? Cada material, cada matéria-prima da sua figura, da sua peça, do seu impresso 3D, se comporta de uma maneira diferente em relação a assim. Você já pintou resina, já pintou PLA, você já percebeu que as tintas se comportam de maneira distintas em cima de superfície, né? A função do primer é justamente essa, né? É universalizar a superfície, né? Você vai trocar todas as superfícies diferentes, as resina com óleo, resina epóxi, você vai trocar tudo isso por uma superfície controlada, a sua tinta aderir e exercer a função máxima dela, né? De pintura. A gente mexe muito com resina, né? Existe a resina epóxi, né? Dos antigos requests, e você ainda acha alguma coisa de resina epóxi, principalmente se você comprar figuras lá do AliExpress, né? As figuras do AliExpress, por exemplo, que elas são paralelas, né? Elas não são impressas, né? Elas são cópias em epóxi, assim como os antigos sumérios copiavam suas figuras, né? Então as resinas epóxi estão aí. A resina epóxi ela tem um comportamento, ela tem uma transpiração, ela exala certos dejetos. Você passa para a resina UV, a resina da impressora, ela tem um comportamento diferente também, né? Também ela transpira de um jeito diferente, né? Às vezes você troca de marca, às vezes você troca de tipo de resina, você está na mesma marca, mas você trocou ali para uma cristal, para uma flexível, a tinta se comporta de uma maneira diferente. O primer tenta resolver isso daí. O primer tenta universalizar essa questão para que tintas não tenham comportamentos distintos lá na frente. Não deleguem primer a segundo plano. Tomem cuidado com o primer. Escolha bons primers. Apliquem primer com bons equipamentos, aerógrafo bem setado, com pressão, com a diluição certa, tá? Porque uma pintura pode morrer no primer, tá? A partir do momento que você já está aplicando primer, você já começou o processo de acabamento final da sua peça, tá? Um primer mal aplicado, um primer com problemas, tá? Vai carregar problemas com você até o final. Você vai ter que lidar com esse problema até o final. Quais problemas podem ser gerados por um primer ruim? São vários. Por exemplo, tinta descamando, tá? Você vai usar máscara, você vai prender alguma coisa com fita, silipute, Britac, fita parafilme, né? Fita Tamiya. Você quer puxar a sua máscara depois na certeza que você não vai descamar a sua tinta, já teve uma tinta descamada, assim, você puxou uma máscara e saiu boa parte dela na sua fita, na sua massa, tá? Isso pode ter sido problema de primer, tá? Um primer ruim, primer mal aplicado, por exemplo, tá? O primer você precisa respeitar os fundamentos de aerografia, que eu não passei para vocês ainda, irei passar em breve, mas você precisa respeitar os fundamentos de aerografia. Para quê? Para que os componentes desse produto cheguem íntegros na peça. Principalmente o promotor de aderência, porque se um primer descamou do kit, descamou da peça, da figura, pode ter sido problema do promotor de aderência. E você pode ter aplicado ele direitinho e mesmo assim ele descamou. Aí você tem um primer que tem promotor de aderência ruim ou um promotor de aderência fora da validade. Primer é um negócio que tem validade, tá? Não é rápido assim. Não é, comprei primer esse ano, será que já venceu? Não. Demora um tempo aí.
tá? Mas não é para sempre. Primer vira e mexe assim, é 1 ano, 2 no máximo, você precisa estar trocando teus primers se você não consumiu eles todos, tá? Porque o promotor de aderência, ele tem validade. E também você precisa respeitar os fundamentos da aerografia para que as cargas do primer cheguem de maneira íntegra na sua peça. Você não deixa a superfície ou áspera demais ou áspera de menos, né? Lembrando que a carga, ela é um sólido. Então você dispara ela pelo aerógrafo, ela vai chegar na tua peça, né? Talvez o que não chegue seja a sua tinta, porque a sua tinta ela tem lá a sua volatilidade, ela pode evaporar, né? Ou não chegar tinta mais na superfície da sua peça, chegar outra coisa, chegar um sólido. Outra coisa que um primer ruim, ou um primer mal aplicado, pode gerar na sua superfície, é rugosidade demais, tá? Se você estiver, por exemplo, buscando um acabamento brilhante, tá? Você pode não obter um acabamento brilhante por problemas na primeira camada de pintura, o primer, né? O seu primer ficou áspero demais, evidenciou demais a carga, tá? Você não conseguiu gerar a superfície lisa, que é o que determina o que é uma tinta brilhante, o que é uma tinta fosca, tá? E não só isso, né? Você pode estar aí falando assim, mas eu não estou preocupado com brilho, né? Então, para mim, isso não é um problema. Não, é um problema sim, tá? Porque superfícies muito ruidosas, muitos picos e vales, muita aspereza na tinta, gera um efeito cromatográfico que a gente chama de blushing, ou esbranquiçamento, tá? Se seu primer tiver rugoso demais, muito áspero, você pode perder qualidades cromatográficas das suas tintas. Aí não adianta nada você meter tintas carésimas em cima de um primer que está ruim. Não vai dar tônus, tá? Não vai dar brilho, não vai dar aquela luminescência que a tinta tem. Por causa da superfície. A superfície está absorvendo parte da luz nas suas rugosidades e não está gerando a refletância que você precisa para enxergar as qualidades cromatográficas daquela tinta caríssima que você aplicou sobre a superfície, né? Então, aspereza demais é um problema sim, tá? Sem falar que aspereza demais pode te gerar problemas da questão anterior, a tinta descamando. E um primer ruim, mesmo bem aplicado, pode ter alguma incompatibilidade com as tintas, como eu já falei na questão de aderência. Você vai querer usar uma tinta que retrai demais para um primer fraco, tá? E a questão cromatográfica também, né? Às vezes você não tem uma escolha feliz de pigmento do seu primer, influencia no efeito tonal da tinta lá na frente, tá? De novo, você aplica um primer ruim, você vai ter que compensar a tinta boa, e às vezes a tinta boa não compensa tanto assim, né? O primer é a base de tudo. Eu vejo esse tipo de casualidade um dos motivos das pessoas se preocuparem tanto hoje em dia com tintas com muito pigmento, pigmentação hipersaturada, né? Além de uma questão de estilo, eu vejo que hoje você tem muitos figureiros, muitos modelistas que erram em alguns conceitos e preceitos, né? E acaba tendo que compensar alguma coisa com a tinta, né? Caso que, se a pessoa acertasse ali fundamento, a pessoa acertasse a teoria, ela, como os antigos pintores de figura, usaria tintas convencionais, tintas normais, e alcançariam os efeitos de saturação que elas precisam, só sendo espertas. Mas eu vejo uma galera explorando isso daí. Tem a questão da iluminação, né? A galera acha que ring light, daquele de 15 conto que você compra na lojinha de capinha de celular do teu bairro, é iluminação boa para figura, né? A pessoa acredita. Eu queria ter a fé dessas pessoas, né? Mas deixa para lá, a iluminação é uma outra aula. Podemos trazer essa aula para cá, se você quiser. Digita aí, faz a aula de luz, Chiquito, tá? Mas ring light não é iluminação para ninguém, tá? Mas voltando ao primer, tá? O primer é muito importante. Eu vou te ensinar um conceito, tá? Vou te ensinar
dois conceitos de aerografia, modelismo e pintura de figura importante. Tá? Se você mira determinados resultados, né? Vamos supor assim, você quer fazer uma figura nota 10, tá? Muito difícil fazer uma figura nota 10. Muito difícil, assim. Em termos técnicos, né? Eu, como juiz, né? A gente senta na frente de uma figura, alguma falhinha a gente acha. Afinal, são humanos pintando e não somos máquinas, né? Eu mesmo não consigo fazer uma figura nota 10, né? 9,5 a gente sai, mas sempre tem uma coisinha, sempre tem um viés de melhora, inclusive é esse viés de melhora que faz a gente pegar a próxima figura. Senão a gente fazia uma, estava satisfeito, não precisava fazer a segunda. Mas vamos lá, uma nota 9,5, uma figura excelente. Tá? Para você chegar nessa nota 9, todos os estágios de montagem, preparação, pintura e efeitos precisam ser nota 9 também, tá? Você não chega numa figura nota 9 se seu primer for 2,5. Você não chega numa figura nota 9 se seu primer for nota 7. Já vai ser difícil de chegar, tá? Porque para compensar esse 7 em estágios seguintes, você vai ter que tirar alguns 10 para converter esse 7 numa média 9, tá? As falhas se propagam, tá? Então, desmonte da sua cabeça essa ideia de usar primer em spray. Puta, cara, você usa spray de primer, sabe que eu não te considero nem como gente, tá? Desmonte isso da sua cabeça, né? Ofereça o que há de melhor para sua figura. Desmonte da sua cabeça essa ideia também de eu vou pegar esse aerógrafo que tá ruim e vou deixar ele para primer. Você tem certeza? Tudo bem, a gente não precisa de um equipamento de ponta para aplicar primer, tá? Mas você tem certeza que você vai se vestir desta mentalidade de eu vou usar um aerógrafo que tá ruim para aplicar primer, um aerógrafo que tá dando spattering, que tá dando overspray, você tem certeza disso? Porque se você perguntar para mim, a resposta vai ser obviamente que não. Porque o primer precisa estar bem aplicado na peça. Você demanda de um primer bacana, né? E você precisa afastar a possibilidade de você estar cometendo erros ou falhas, né? E essas falhas estão vindas oriundas, por exemplo, de um aerógrafo ruim. Por isso que a gente usa aerógrafo bom. Você pode sim ter um aerógrafo mais simples ou pegar o aerógrafo mais barato da sua coleção, de 50 e tantos aerógrafos, né? Acho que você tem uma igual a minha, né? Você pode pegar o teu modelo mais simples ou um modelo específico que tenha uma abertura maior, que se livre de maior facilidade dos sólidos dos primers. Você pode sim ter o seu aerógrafo para primer, tá? Mas certifique-se que ele esteja em pleno funcionamento. Ele seja um aerógrafo simples, que faça o simples, mas faça bem feito. O primer é fazer o simples, mas é fazer bem feito, tá? É fazer bem feito e aplicar os fundamentos de aerografia, que eu não passei nesse curso ainda, tá? Mas tem lá no blog Chiquito, tem no curso de plastimodelismo, mais de um, inclusive mais de 2, mas eu vou passar aqui para os figureiros também, os fundamentos de aerografia. Primer precisa respeitar fundamentos de aerografia. Não delegue primer a segundo plano ou a uma função menor da sua figura. Saiba que olhos treinados, tipo eu, percebo figuras com primer ruins. Kit com primer ruim, então, dá para perceber de longe, tá? E primer também não faz milagre, tá? O primer ele tem algum poder de preenchimento, algum poder de enfio, que a gente chama, que é ocupar buracos, tampar buracos. Ele tem algum poder sim, mas ele não faz milagres, tá? Não é santo, ele é só uma preparação, tá? Então, não delegue primer a resolver problemas, texturas, rugosidades, buracos, fendas da sua figura. Cheguem com esses problemas resolvidos antes de aplicar o primer. Um outro conceito que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje, conceito bônus. Levem isso para a vida de vocês, tá? Toda vez que você
aplica uma camada de tinta, imagina que isso aqui, essa minha mão aqui é tua figura, tua peça, né? Toda vez que você aplica uma camada, né, você está aumentando o sanduíche de coisa aqui, né? Tá crescendo a camada de coisas aqui. Esta camada, este sanduíche, tá? Quanto menor ele for, menos camada tiver, né, melhor será esta pintura, por vários motivos, né? Você já pegou uma parede tipo a minha aqui do Blog Chiquito, tem 1 zilhão de camadas de tinta, nunca rasparam nada, você dá um soco, né? São umas lajotas de tinta. É por causa desse efeito. É o efeito de muitas camadas, tá? Primeiro, muitas camadas aumenta o momento entre a peça e o topo da figura. O momento é isso aqui, ó. Isso aqui é o momento. É o movimento entre a camada, a peça e a última camada, né? Existe esse movimento. As coisas retraem, né? Com calor, com a mudança de temperatura, com vibração, com você pegando, né? Quanto for maior essa distância, maior é o momento, mais a camada de cima vibra em relação à camada de baixo. Isso diminui radicalmente a resistência da sua tinta. Então, camadas muito grossas de tinta são tintas que têm uma reação maior à vibração, a descamamento, a sair por completo, tá? Por causa de vibração. Isso também influencia no acabamento, tá? Se você for pintar a tua casa e você quiser uma parede muito bem acabada, o pintor vai lixar a tua parede, né? Ele vai tirar a camada de tinta e vai lixar a sua parede, tá? Ele vai querer o mínimo de camadas possível entre a alvenaria e a camada final da sua tinta, tá? Isso porque melhora o acabamento da tinta. Lembre-se que as tintas, principalmente quando a gente aplica com aerógrafo, tá? Elas sempre são transparentes, elas sempre sofrem influência pelas camadas anteriores. Quanto menos camadas anteriores tiver, menos influência elas vão receber, melhor você alcança as qualidades tonais da sua tinta. Mais fácil chegar naquela cor especial que você comprou o tubinho, né? Não só isso, também é mais fácil controlar a textura da tinta, tá? A sua tinta, ela seca com uma textura inadequada, ela pode não chegar no efeito cromatográfico que você queria dela. A tinta, ela tem uma condição ideal de funcionamento, e quanto menor for a influência de camadas anteriores, né, textura, rugosidade, vibração, mais fácil para essa tinta chegar nesses tons da qual ela foi calculada a chegar, né? Então, sempre que você estiver pintando, pincel e aerógrafo, tente resolver a sua pintura com o mínimo de camadas possível, tá? Não tem um número certo, tá? E dependendo do efeito, do que você vai fazer, como que você vai tratar, vai ter mais ou menos camadas. Mas lembre-se, sempre que você puder economizar em camadas ou resolver determinado problema, determinada luz, determinada tonalidade com camadas mais finas, você vai conseguir resultado melhor e você vai conseguir também tintas mais resistentes, tá? Essa dica, por exemplo, para a galera que gosta de fazer peças móveis, né? Peças articuladas, colecionáveis, né? Colecionáveis que monta e desmonta, né? Às vezes a galera monta um conceito na cabeça deles que você precisa aumentar as camadas de tinta para deixar aquela tinta mais resistente. Mas sabe que é o contrário. Às vezes o que você precisa para a articulação da tua peça não descascar, ou para os encaixes da tua peça, do teu colecionável que desmonta, não desbeiçarem, né? Não dar aquelas topadas com montar e desmontar da sua peça. Às vezes tudo que a sua peça precisa é o contrário, é porque você resolva os problemas de pintura com menos camadas ou camadas menores. Diminuir o sanduíche. Quanto menor for a torre de camadas da sua pintura, melhor a sua tinta vai se comportar, tá? E a gente está falando isso na aula do primer, porque o primer é a primeira camada que vem, tá? E um primer ruim mata uma pintura. Primer ruim mata a pintura. Você pode perder a sua figura na primeira camada. E para finalizar a aula de primers, como escolher o seu primer? Olha, não é difícil,
tá? Primeira dica que eu te dou é busque as soluções entre os fabricantes de tinta, principalmente as tintas que você estiver utilizando, tá? Com exceção de Acrylex. Primer da Acrylex é muito ruim, tá? Não vou ser demagogo aqui, não vou ficar, mas dá para usar. Não, tem um spray. Acrylex é muito ruim, Colorgen é muito ruim. Tech Bond é um pouquinho melhor do que esses, mas ainda é muito ruim, tá? E eu falo sem medo de errar, até inclusive por um motivo. As tintas não foram feitas para nós, né? Se você ligar para a Tech Bond e falar assim, puta, teu primer é uma porcaria, ele vai falar, mas não fiz para você, tá? Vai catar coquinho, né? Vocês não prometeram nada para nós, né? Então, Colorgen, então, não, procura as marcas bacanas, tá? E as marcas bacanas que estão elaborando coisas para nós figureiros, né? E hoje nem é tão caro e rende bastante na nossa mão. Então não tem porquê você não ter, por exemplo, um primer acrílico da Tom Colors, um primer da Talento, usar um Drico Modelismo, um PR Colors. Não faz sentido nenhum você não querer usar um primer de qualidade, né? E se você quiser subir o nível, então, se você quiser dobrar a aposta, se abrir para coisa de fora, putz, aí vem uma infinidade. Tem o One Shot, tem os primers da Gunze, que são maravilhosos, tem o primer da Vallejo, que é poliuretano. Ele é chatinho de lidar, mas ele fica tão bom, cara, porque o poliuretano é uma baita de uma resina preparadora. Tem primer da Createx, tem primer da Badger, que são excelentes. Nossa, tem tanto primer bacana. E você tá buscando um acabamento legal. Eu sei que você tá buscando um acabamento legal, porque você tá assistindo a 14ª aula de um doido que não para de falar e não passou um pincel na figura ainda, né? Porque você tá querendo extrair um acabamento diferente da tua peça. Eu sei que você é essa pessoa. Então eu preciso dizer, né? Invista num primer legal. Tem muita opção, tem opção barata de primer, tá? Não é o Corfix, não é o Acrylex, não é o Tech Bond, não é o Colorgen, tá? Nada em spray, tá? Se você usa primer spray, por favor, nem deixa eu saber, tá? Não quero, né? Guarda para você essa informação, tá? Faz sentido nenhum, tá? Faz sentido nenhum para mim o cara falar, a mesma pessoa chega para mim e fala assim, eu não uso tinta automotiva no aerógrafo porque faz mal, né? Você tem que diluir com thinner. Beleza, tá certo. Aí essa mesma pessoa aplica primer Tech Bond Colorgen nas peças. Eu não consigo entender, cara. Eu juro pra vocês, né? É um nível de hipocrisia que vai além da minha programação. Assim, eu não consigo entender, né? Que vai o thinner, vai um thinner qualquer que os caras colocam lá, ainda tem o propelente, ainda tem um monte de coisa, né? O meu aerógrafo faz mal, a lata de spray não, tá de boa, a lata de spray tá eu não consigo entender vocês, né? Quem sabe um dia eu entendo. Bom, era isso que eu queria passar na aula teórica de hoje, tá? É importante essa aula porque a gente precisa dar importância pro primer, tá? Eu vejo o Bob do Prime sendo elevado a segundo plano, a coisa inferior, a coisa sem importância. Ele não é sem importância, cara. O primer é o carinha que vai segurar tudo que você vai fazer depois, tá? E primer ruim mata peça. Fica de olho nisso. Você já teve que repintar uma peça, já deu um problema na pintura. Você já cogitou a hipótese que foi teu primer que estragou a tua pintura? Cara, acontece muito. Assim, às vezes você faz tudo certo e o primer te deixa na mão. Não deixe o primer em segundo plano. Primer não é uma função menor da pintura. Primer é o começo de tudo, é o que transforma a tua peça impressa numa tela para sua obra de arte. Ponto final no vídeo de hoje. Gostou? Deixa seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as novidades dos figurandos. Segue o blog do Chiquito também, né? São 2 canais diferentes. No fundo é um, mas são 2. E assistir live figurando tem live, o blog do Chiquito tem live. O Chiquito está ao vivo de quarta a domingo, né? Segunda às vezes, mas deixa pra lá.
De quarta a domingo, nós estamos ao vivo aqui. O Figurando tem suas lives às sextas-feiras. A gente vem pintar figura aqui ao vivo com vocês. Pode vir, vem com as suas dúvidas. Vem sentar na bancada e fazer companhia pra gente. Termino esse vídeo agradecendo padrinhos e madrinhas do Blog do Chiquito, galera, que acessa o apoia.se/blog do Chiquito, ou clica no botãozinho Seja Membro. Não sei, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo num futuro distante já tenha membros aqui no Figurando, mas se não tem membros no Figurando ainda, você pode entrar lá no Blog do Chiquito, virar membro por lá, ou acessa o apoia.se/blog do Chiquito. Uma merrequinha por mês você ajuda o canal, ainda vai ter um monte de vantagem ali, só que você vai ganhar de desconto sendo padrinho do Blog do Chiquito, já vale muito mais que esses 5 contos que a gente cobra para vocês. Ponto final no vídeo de hoje. Tô ficando por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz. Escolham bem seus primers. A gente se vê no próximo vídeo do Blog do Chiquito ou do Figurando. Beijo, fui!